Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante diz assim: porque isto também é como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom servo e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O texto, a igreja aqui na ADEF Santarém já conhece, e nós podemos extrair as verdades que este texto tem nos trazido, mas também algumas lições. E uma destas lições eu quero meditar com os irmãos desta noite, que é sobre uma oportunidade. O ser humano, os crentes, eles servem a Deus, eles buscam a Deus e buscam de Deus uma oportunidade. Quem sabe muitos estão sofrendo em depressões porque não sabem que Deus lhes deu uma oportunidade. Quem sabe tem muitos cristãos que não estão fazendo o que deveriam fazer, porque esqueceram que Deus lhes deu uma oportunidade. Nós não merecíamos, mas Ele te deu uma oportunidade. Você não merecia, mas Ele olhou com olhar de misericórdia e te deu uma oportunidade. Muitos de nós até recebemos esta oportunidade e esquecemos que esta oportunidade é para usufruir e é para ganhar mais.
mas Deus nos deu uma oportunidade. Você tem uma oportunidade da parte de Deus, e você precisa glorificar a Deus, porque você tem uma oportunidade. Quantos já podem louvar a Deus, porque receberam de Deus uma oportunidade? Quantos podem levantar as suas mãos e glorificar ao Senhor, porque receberam de Deus uma oportunidade? Oh, meus amados irmãos, se nós soubéssemos a oportunidade que Deus nos deu, louvaríamos mais, adoraríamos mais, serviríamos mais, santificaríamos mais, estaríamos mais presentes na casa do Senhor, porque Deus nos deu uma oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a oportunidade que o Senhor nos deu, a oportunidade que Deus te deu, é uma oportunidade ímpar. Não é uma oportunidade qualquer. Eu louvo a Deus, porque aqui na ADEF Santarém, nós temos irmãos que lutam para ter oportunidades na casa do Senhor. E isso é muito importante, porque nós estamos em uma igreja que fala que é uma igreja de oportunidades. E servimos um Deus que nos deu uma oportunidade. Então, falando de oportunidade, eu louvo a Deus que aqui estão, lutam para ter oportunidade. Eu já disse com os pastores da nossa igreja certa vez que nós precisaríamos forçar agora, porque haveria um tempo que muitos teriam que ter muitas oportunidades e nós teríamos que dar mais oportunidade. É porque eu sei que o campo é grande, o trabalho é muito e a oportunidade seguirá para todos. Aqueles que já têm oportunidades vão continuar tendo oportunidade, e aqueles que estão chegando vão ter também a sua oportunidade. Mas eu não estou falando de uma oportunidade no altar. Eu não estou falando de uma oportunidade de cantar. É também, mas não é só cantar. Eu não estou falando para aqueles que pregam de ter uma oportunidade para pregar. É também, mas não é só a oportunidade para pregar. Essa oportunidade, ela é uma oportunidade ímpar. Ela é muito maior do que podemos imaginar. Esta oportunidade, ela é mais graciosa do que nós podemos imaginar. Esta oportunidade, ela é mais preciosa. Diga graciosa, preciosa. Vejamos o texto. Então, nesse texto podemos fazer uma pergunta. Por que o Senhor disse para aquele servo que tinha um talento, servo mau e inútil? Porque se observarmos bem, ele não devolveu o talento pela metade. Ele não entregou com déficit. Ele entregou aquilo que recebeu. Porque este Senhor se irou com este homem, com este servo que guardou o talento. E quando ele veio, entregou o talento. E aí nós vamos observar como esta oportunidade que Deus tem nos dado, ela é graciosa e ela é preciosa. Vejamos, meus amados irmãos, o que o texto diz, o que o Senhor Jesus está falando. Jesus, para contexto da nossa mensagem, ele está dando as últimas instruções para o povo de Deus. Ele está falando que nos últimos dias, como nós devemos nos comportar. Antes de falar sobre a parábola dos 10 talentos, ele está falando que nós precisamos estar em alerta. Falou da parábola das 10 virgens, parábola dos 2 servos, parábola da exortação à vigilância. Por quê? Ele está falando, olha, é preciso estar atento, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês precisam estar prontos para subir e ter garantia nas mansões celestiais comigo. Aí depois que ele dá todo esse alerta de que nos dias finais,
que antecederiam a sua volta para arrebatar a sua igreja, o clima seria estranho, a natureza reagiria de maneira violenta, os homens ficariam mais violentos e haveriam guerras, rumores de guerras, terremotos e toda uma estrutura. E sobretudo, e depois o apóstolo Pedro vai afirmar que nos últimos dias também aqueles que são santos se santificam mais, mas aqueles que são profanos, profanam cada vez mais. Então o Senhor Jesus está falando: olha, vocês precisam estar atentos, eu vou voltar. Vocês precisam estar espertos, eu vou voltar. Só que ele também diz: eu vou voltar, mas quando eu voltar, ninguém vai estar pronto para receber a minha vinda. É interessante isso, não é verdade? Porque ele disse: vigiai para estar pronto. E ele disse: quando o Filho do Homem voltar, ninguém estará pensando na sua volta. É interessante imaginar que o Senhor Jesus está falando: olha, vigiem, estejam prontos. Mas entenda uma coisa. Aí ele vai contar também a parábola de dois que estão dormindo. O que vigiou, sobe. E o que não vigiou, fica. Está dois no campo, trabalhando, concentrado no seu trabalho. Não estão pensando na volta do Senhor Jesus. Mas aquele que está vigiando, sobe. O que não está vigiando, fica. E depois dele falar todo esse contexto de como seria a sua volta, eu entendo que no sermão da parábola dos 10 talentos, ele vai começar a dizer como ele quer encontrar o seu povo. Agora note que o Senhor Jesus começa a parábola falando de servo e senhor. Ele não está falando de amigos e amigas. Ele não está falando de pais e filhos. Ele está falando de senhor e servo. E no contexto que nós temos do tempo do Senhor Jesus e até do nosso próprio contexto, quando se fala de senhor e servo, está falando de senhor e escravo. E o próprio Senhor Jesus afirma, nesse contexto de senhor e de servo, de senhor e de escravo, ele fala: olha, eu não vou poder chamar vocês de servos, porque o Senhor não conta aos seus servos os seus segredos. O Senhor não dá aos seus servos os seus bens, mas eu vou dar a vocês os meus bens e vou contar a vocês os meus segredos. Então não chamo vocês de servos. Vocês são meus servos, mas eu não vou chamar vocês de servos, vou chamar de amigos. Mas notem que a parábola está falando de senhor e servo. E quando nós falamos de servo, o que é um servo? Servo é um trabalhador que precisa fazer aquilo que o seu patrão manda. E no contexto do Senhor Jesus, é uma pessoa que está trabalhando e tem que fazer tudo conforme o seu Senhor. Lembram de quando aquele centurião disse para Jesus: olha, eu tenho servos, eu tenho soldados que eram pessoas de elite, que eles governavam, mas ele também tinha servos, que era para ele e não para César. Eu mando ele ir, ele vai. Eu mando ele voltar, ele volta. Eu mando ele pegar alguma coisa, ele pega. Eu mando ele fazer alguma coisa, ele faz. Porque no contexto que o Senhor Jesus está falando, servo obedece ao Senhor. Servo não pergunta se o clima está bom, se está fazendo frio ou calor. Servo não pergunta se a ferramenta é boa ou ruim. Servo obedece. E veja que este homem faz: ele dá aos seus servos talentos. A gente tem na ideia do português que talento aqui é um dom. É e não é. Na verdade aqui talento é riqueza. Talento aqui são moedas de ouro. Vejam que na parábola, este Senhor não está falando para os seus servos: olha, tome aqui essas moedas, tome aqui estas barras de ouro, tome aqui essa riqueza, porque eu gosto de você. Ele disse: tome aqui,
Não disse o que era para fazer. Quantos me ouvem, digam amém. Não disse como iria receber, e nem disse quando ia voltar. Só entregou talentos. A única coisa que nós vamos observar, que aquele senhor observou, que aquele patrão observou, a única coisa que ele observou foi a capacidade. Deu talentos segundo sua capacidade. Ele entregou a um 5, ele entregou a outro 2 e entregou a a outro 1. Porque ele iria fazer uma viagem e iria deixar a sua riqueza com os seus servos, com os seus escravos. Pergunta: qual é o patrão? Temos aqui patrões que entregam os seus funcionários. Estou falando funcionário, não estou falando escravo. Sua riqueza e sai. Os funcionários, graças a Deus nós não estamos mais no tempo da escravidão. Mas os funcionários, os trabalhadores que têm patrões, seu patrão já chegou para você, toma, administra, faz do jeito que você quer, do jeito que você quiser. Não é assim. É do jeito que o patrão manda, é na metodologia do patrão. Agora este senhor, ele além de entregar a riqueza, ele sai. Veja o grau de confiança, irmãos. Veja o grau da graça. E veja o grau da riqueza. Escravos que não, naquela época, naquele contexto, não mereciam nada. Recebe um pacote de riquezas. E não é só 5 moedas de ouro. São muitas moedas de ouro. É uma riqueza que dá para o ano todo, para investimentos. Um recebeu para 5 anos, outro para 2 e outro para 1. Ou seja, mesmo que recebeu muito dinheiro, muita riqueza, e saiu. Agora, olhando também esse contexto, o Senhor Jesus está falando dos últimos dias. E aqui, como eu já disse, ele está falando de como ele quer encontrar a sua igreja quando ele voltar. Ele dá riquezas para escravos e faz de escravos mordomos. Só um aleluia, só um entendeu? Ele faz de escravos, agora outro contexto, mordomos. Agora não é escravo, agora é trabalhador com salário. Oh, Jesus, abre a mente do seu povo, ó Pai eterno. Abre a mente do seu povo, ó Deus eterno. Oh, meu amado irmão, Deus, aquele homem, fez de escravo trabalhador com direito a todos os direitos de um trabalhador. Escravo não tinha direito, mas a partir daquele momento, ele deu um trabalho para aqueles homens e um trabalho com direitos. Agora não foi um trabalho qualquer. Foi um trabalho de mordomia. O que é mordomia? De administração. Vamos falar aqui num contexto bem popular. Deu um trabalho para mandar. De chefe. Você tem aqui essa riqueza. Faz como você quiser. Você que vai mandar. Você que vai administrar. Você é o patrão. Escravos que se tornam administradores. A riqueza ainda não é deles. A riqueza ainda não é dos servos. Mas agora eles não são mais considerados pelo seu senhor como escravos. Agora são considerados como homens confiáveis para receber riquezas, administrar as riquezas para o seu senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que os textos estão falando. Então vamos trazer para a nossa realidade. Entenda uma coisa, irmãos. Eu sei que tem gente aqui que se acha bonita. Quanto você acha? Levanta a mão. Olha, eu tenho um pessoal que não entende realidade. Pé no chão, né? Deus
não te chamou porque você é bonito, não. Deus não te chamou porque você é capaz, não. Deus não te chamou porque você merecia, não. Nem eu, nem você merecíamos nada. E ainda tínhamos que trabalhar muito para Ele. E mesmo o tanto que nós trabalhamos para eles, ainda não nos daria direito a nada. O pecado nos tirou uma condição de tão importante, que é estar na presença de Deus Todo-Poderoso. Transformou o nosso Deus em um Senhor, e tudo que nós fizéssemos não pagaria a dívida que tínhamos para com Ele. Tudo que nós fizéssemos não pagaria o problema, não resolveria o problema que tínhamos com Ele, a guerra que tínhamos com Ele. Deveríamos trabalhar de dia e de noite, e não seria suficiente para pagar ao nosso Deus. Mas Ele nos amou de tal maneira. Ele nos amou de tal maneira. Ele te amou de tal maneira. Ele te amou de tal maneira que Ele mandou o seu Filho unigênito. E quando o seu Filho unigênito veio, Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas eu vou dar a vocês talentos. Eu vou para o meu Pai, mas eu não vou fazer vocês de servos. Eu confio em vocês. Vocês serão mordomos na minha presença, no meu reino. É isso que o texto está falando. Deus está dando uma oportunidade para escravos sem direitos a serem mordomos no reino de Deus. Oh, meu amado irmão, entenda de uma vez por toda: o reino de Deus é a coisa mais interessante que tem nesta terra. O reino de Deus é a melhor coisa que tem nessa terra. E o reino de Deus não é um reino de rei e súbitos. São reis e rainhas, são reis e sacerdotes reais. O rei sobre todos os reis é o Senhor Jesus, mas Ele fez a mim e a você sacerdotes reais. Ele nos deu riquezas segundo as nossas capacidades. Ele nos deu riquezas em vasos de barro. Ele colocou riquezas. O que tem um valor no barro? Nada. Mas Ele colocou riquezas. Ele te deu uma oportunidade de provar, para você mostrar que não é apenas um escravo. Você também pode governar a sua vida. Você pode mudar a sua vida. Você pode governar as suas coisas para o bem. Você pode receber aquilo que Deus te dá e administrar para aquilo que é bom, para aquilo que é certo, para aquilo que é proveitoso, para aquilo que vai trazer paz, alegria e amor. Deus confiou em você e te deu esta oportunidade. Ah, pastor, é só um talento, mas não merecia nenhum. E este um ainda é muito para as nossas vidas. Queria eu só ser um talento. Qual é o trabalho de administrar uma casa? É grande. Os pais de família sabem qual é o trabalho de administrar uma casa. Agora imagine administrar 3 casas. Agora imagine administrar 5 casas. O trabalho é o mesmo, irmãos. O que eu quero passar nesta noite para os irmãos é que há uma oportunidade de Deus para a sua vida. Você não está aqui na casa de Deus, você não aceitou Jesus para ficar parado. Você, quando recebeu a salvação, você recebeu algo poderoso de Deus, que foi o próprio Deus, através do Espírito Santo na sua vida. Você tem algo que é poderoso dentro de você. Você pode olhar para si, ver em você fraquezas, dificuldades, mas quando você olhar para si e ver o Espírito Santo de Deus, você vai ver: eu tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Ele mandou eu caminhar, eu posso caminhar. Se Ele falou para me cantar, eu posso cantar. Se Ele falou para me pregar, eu posso pregar. Deus te deu talento e não foi para esconder. Não foi para esconder. Porque esse talento é uma oportunidade de Deus para te fazer governador. Parece palavra de prosperidade, né? Mas é palavra de salvação. É a verdade de Deus.
Deus criou o homem para quê? Para governar a terra. O que é que o pecado fez com o homem? Tirou-lhe o governo da terra. O que é que o Deus faz? Eu vou dar uma fé nesse pessoal aí. Eu vou matar o meu filho na cruz do Calvário. Eu vou imputar sobre ele todos os seus pecados. Eu vou trazer sobre eles a sua justificação. Eu vou trazer sobre Jesus aquilo que eles não conseguem fazer. Eles vão trabalhar para mim de dia e de noite e não vão me pagar. Mas eu acredito que eles podem governar. Eles podem governar, eles podem governar, eles podem governar, eles podem governar. É isso que Deus está falando. Eu vou mandar Jesus, o meu filho, porque eu sei que ainda tem pessoas que podem governar. Deus criou os seres humanos para governar. O pecado nos tirou essa condição, mas Jesus venceu o pecado. E louvado seja Deus. Jesus veio para nós, tirou-nos o pecado, nos colocou no caminho da santificação, nos deu o seu Santo Espírito e nos potencializou com toda a sorte de poder. É uma oportunidade. Da mesma forma que esses 3 jovens ou homens eram escravos. O que é que escravo tinha direito, irmãos? Não estou aqui olhando para a questão de direitos humanos. Eu sei que todos os seres humanos têm direitos humanos entre nós. Mas diante de Deus, qual é o nosso direito diante de Deus? Nenhum. Você pode trabalhar para Deus, pregar o evangelho 24 horas, nem dormir. Você não vai pagar. Tem pessoas que erram, aí acham que passam... Vou botar a linguagem certa. Pecam e acham que passar 24 horas de jejum, oração, campanha de oração de 7 dias vai trazer o seu perdão. Não, irmãos, o perdão do seu pecado está em Jesus. Você ora, você jejua para administrar o dom que Deus te deu, mas perdão é em Jesus. Eu oro, eu jejum, não é para ter perdão de pecado, não é para ter garantia nos céus. Eu oro e jejum para fazer a obra de Deus com justiça, com poder, com autoridade. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele perdoou os meus pecados. Ele me tirou do lamaçal do pecado, me tirou da escravidão e me colocou no seu santo reino. Me deu uma riqueza incalculável. Incalculável. A questão aqui não é saber se tem 5, 2, 3, 1 talento. A questão é o que você faz com aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando você aceitou Jesus, eu quero saber quantos aqui já aceitaram Jesus. Levante suas mãos. Quando você aceitou Jesus, Deus te capacitou, Deus te potencializou, Deus te deu talentos. Então eu disse que o texto está falando do que nós precisamos fazer enquanto esperamos Jesus. Quantos me ouvem, digam amém. O que nós devemos fazer enquanto esperamos Jesus é trabalhar, irmãos. E olha que trabalho bom, porque agora não é trabalho de escravo, é trabalho de mordomo. Já viu como é que mordomo trabalha? Quem já assistiu filme aqui, novela, já viu como é que mordomo trabalha? Aí um vai fazer, é igual o pastor quando está mandando um fazer uma coisa, outro fazer outra, né? Mordomo faz isso. O que é que mordomo faz? Mandar. O que é que o mordomo faz? Fiscalizar. O que é que o mordomo faz? Administrar. Envolve trabalho. Mas Deus te deu uma coisa, o que é que você está fazendo? Você está expondo aquilo que Deus te deu, ou você está escondendo aquilo que Deus te deu? Então eu quero encerrar essa mensagem fazendo algumas perguntas, diante do que nós meditamos nesta noite, e nos próximos domingos vamos meditar. Nós estamos falando de uma oportunidade. Existe uma oportunidade de Deus para a sua vida. Você pode se sentir o coitadinho, mas você já está cheio do Espírito Santo de Deus. Então não tem conversa de coitadinho. Quando Deus chegou para Ezequiel e para Jeremias, eles se apresentaram: Senhor, eu não sei falar. Aí Deus disse: não diga que não sabe falar, porque o problema não é o não saber falar, é o ter o que falar. E Deus dá o que falar.
fazer. É uma oportunidade de mostrar seu valor. É uma oportunidade de mostrar que você é grato a Deus por muitas coisas, pela principal, pela salvação, pela mudança de status. Agora eu não sou mais escravo. Agora eu até sou servo dele, porque eu me entreguei e eu tenho ele como Senhor, mas ele me tem como amigo e me confiou riquezas. E o que é fazer com riqueza, irmão? Guardar escondido no colchão? Na nossa linguagem hoje, talvez se fosse hoje ele falaria: escondeu debaixo do colchão ou dentro do colchão. Sabe o que quer dizer terra nessa passagem? O que quer dizer terra? Terra é você, eu. Ele escondeu dentro de si. Então eu faço aqui uma pergunta: para que um senhor vai investir em escravos que não merecem nada uma riqueza, se não for para ver se aquele escravo tem capacidade para aumentar essa riqueza? Porque para manter a riqueza do mesmo jeito que estava, ele não precisava entregar. Se você quer deixar o seu dinheiro do mesmo jeito que você quer, você não precisa colocar no banco, você precisa guardar no bolso ou em algum lugar. Quando o Senhor dá esta oportunidade para aqueles jovens, para aqueles homens, na parábola, Ele está dizendo: eu confio em você. Você tem uma mentalidade de escravo, mas eu confio que você pode ter uma mentalidade de mordomo. Eu confio em você. Então, o que se esperava não era esconder o talento. E ainda vou dizer mais: o que se esperava também não era entregar aos banqueiros. Porque mesmo para entregar aos banqueiros, ainda é nossa responsabilidade escolher os melhores investimentos. Lá no Brasil, quando eu tinha alguns investimentos em áreas de festa lá, eu tinha uma empresa que fazia isso para mim. Mas ele só liberava o dinheiro para um certo investimento depois que eu autorizava. Autorizava no telefone e ainda autorizava confirmando no texto, no e-mail. Ou seja, mesmo que eu for entregar o meu talento para outro administrar, ainda é minha responsabilidade para fazer ele administrar da melhor maneira. Ainda é minha responsabilidade. E o desejo de Deus não é que você bote e coloque em outro aquilo que Ele confiou a você. Você tem talentos, você tem poder de Deus, você tem a graça de Deus, e isso é valioso. Deus quer que você use, aleluia. Você pode estar achando é um, mas ainda é muito. É um, mas ainda é gracioso. É um, mas ainda é valioso. É um, mas ainda é uma oportunidade de você mostrar a Deus o seu valor. Que você ainda pode vencer o pecado. Que você pode ainda governar a terra. É um. Diante de tudo que nós falamos, a segunda pergunta: o que é que você está fazendo com a oportunidade que Deus te deu? Talentos fala de oportunidade. A palavra de Deus afirma que Deus colocou em vasos de barro. Qual é o valor de vaso de barro para vasos de ouro? Fiz uma pergunta: qual é o valor de um vaso de barro para vaso de ouro? Nenhum. Tem até o valor, mas diante de um vaso de ouro, nenhum. Agora coloca ouro, prata, bronze, pedras preciosas dentro do vaso de barro e deixa o vaso de ouro só como vaso de ouro. Qual é o valor do vaso? O vaso de barro vai ter valor. Nós estamos diante de uma cultura que as pessoas estão se desvalorizando, se entregando para qualquer coisa. Mas você tem algo dentro de você que é precioso. Irmãos, entenda: Deus te deu algo precioso e gracioso. É muito importante que você possa espantar: pastor, vão roubar, não. O que Deus te dá é teu, não é de mais ninguém. Aleluia.
Deus vai te honrar, Deus vai te guardar e você vai multiplicar. Porque a oportunidade não é para testar. A oportunidade não é para testar. A oportunidade não é para provar. A oportunidade é para colocar no lugar melhor. Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. O outro, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos. Servo bom e fiel. O de 5 tinha 10. Pega os seus 10 e entra no paraíso. Entra no gozo. Uma oportunidade. Aproveitou a oportunidade de sair da condição de escravo, passou de mordomo para entrar na condição de descanso eterno. Você não dá glória a Deus por isso, não, irmãos? É a sua vida que está nesse texto, é a minha vida que está nesse texto. Nós estávamos como escravos do pecado, servo, tudo que nós pudéssemos fazer até para Deus não seria suficiente, mas Ele nos perdoou os nossos pecados, limpou as nossas vidas, deu-nos vestes novas e colocou preciosidades dentro de mim, para que enquanto eu estiver aqui na terra, eu administre esta preciosidade, e quando eu entregar diante dEle, aqui está, Senhor, os dons e talentos que o Senhor me deu, aqui estão, Senhor, aquilo que eu conquistei com esses talentos que o Senhor me deu. E aí depois entra servo bom e fiel. Aleluia. Servo bom e fiel. Eu não vou, até aquele momento era meu, depois eu passei para você administrar, agora vai ficar para você, mas não vai ficar para você no lugar de trabalho. Entra no gozo do teu Senhor. 3 passos, 3 destinos. Oportunidade de sair da escravidão para entrar no reino de Deus como sacerdotes reais. A oportunidade de sair do lamaçal do pecado para andar em ruas de ouro e cristal. A oportunidade de sair da miséria. Saiu, governou bem aquilo que Deus te deu, Deus coloca no gozo dele. Não é na casa que Ele fez para você, não. É o lugar onde Ele mora. E onde Ele mora não há tristeza. Onde Ele mora não há choro. Onde Ele mora não há angústia. Onde Ele mora não há problemas. Onde Ele mora há gozo e alegria. Oportunidade. É isso que Deus está te dando. Oportunidade. Servir a Deus não é uma obrigação, ou não deve ser encarada como uma obrigação penosa. Servir a Deus não deve ser encarado como um trabalho dificultoso. Deve ser encarado como uma oportunidade. Deus te deu uma oportunidade de sair da condição de escravo para ser rei e sacerdote real. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.